Olá, sou Teresa Power e este é o podcast católico Eu e a Minha Família Serviremos o Senhor. No primeiro episódio desta série, refletimos sobre as raízes hebraicas do Natal, viajando muito longe no tempo, até ao deserto, onde o povo hebreu viveu com Deus no meio durante 40 anos, graças à tenda da reunião. Depois, e até aos nossos dias, o povo celebra esta presença de Deus conosco ao celebrar Sukkot, a festa das tendas ou cabanas, uma festa de intensa alegria. No segundo episódio, vimos como Jesus está entre nós todos os dias pelo mistério da encarnação que santificou todo o género humano e, por isso, tudo o que fizermos ao irmão é a ele que fazemos. E vimos como Jesus está entre nós todos os dias pelo mistério da Eucaristia. Não deixem de escutar estes 2 episódios que certamente vos encherão de alegria e confiança no Senhor. Hoje vamos refletir sobre uma terceira vinda de Jesus. Não já a vinda inicial no presépio, não já a vinda intermédia, aquela que vivemos todos os dias no irmão e na Eucaristia, mas a última vinda, a vinda de que os primeiros cristãos falavam ao dizer Maranatá e ao referir a parousia. Vamos então começar. O tempo de Natal começou por ser, em primeiro lugar, o tempo de preparar a última vinda de Jesus. Hoje já chegamos ao entendimento mais completo do mistério da parousia. Jesus veio, Jesus vem todos os dias, Jesus virá. Jesus é o alfa e o ômega, está no princípio e no fim. Não podemos celebrar o princípio sem celebrar o fim. Não podemos falar da primeira vinda sem falar da última. Mas se estiverem com atenção às leituras da missa diária e dominical, durante todo este tempo de Advento, verão como falamos sobretudo nas primeiras semanas desta última vinda e nos concentramos mais na primeira quando nos aproximamos do Natal. Talvez seja por isto, por esta grande importância que tem a última vinda, que a oitava do Natal, este único dia de Natal, que são 8 dias nossos, inclui festas que aparentemente são tão estranhas. Por exemplo, no dia 26 celebramos Santo Estevão, o primeiro mártir, o primeiro a ver a glória de Jesus de pé no céu, preparado para voltar. E no dia 27 celebramos São João Evangelista. Porquê? Talvez por ser o autor do Apocalipse. Estas leituras ainda hoje fazem os teólogos questionar sobre o porquê de estarem incluídas na oitava, porque de facto vem de tempos muito antigos esta escolha. Eu penso que a resposta estará nas origens da celebração do Natal. Deus virá de novo, uma última vez, para inaugurar os novos céus e a nova terra. E por isso é preciso vigiar e orar, estar preparados, candeias acesas, praticando as obras de misericórdia, prontos para a qualquer momento o receber. Não é isso que proclamamos todos os dias na missa logo depois de Jesus vir sobre o altar? Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Maranatá era certamente a oração aramaica nos tempos em que a missa era em aramaico. Quando rezamos o Pai Nosso, repetimos, venha a nós o vosso reino. E o sacerdote acrescenta, aguardamos em jubilosa esperança a última vinda de Cristo Salvador. Então a missa, enquanto torna Jesus realmente presente entre nós, é também uma antecipação da sua última vinda. Não já disfarçado de criança pobre, não já disfarçado de pão e vinho, mas em glória. Por isso a missa celebra-se no 8º dia. Mais do que o primeiro, o domingo é o 8º dia, o dia depois do sábado, o dia da eternidade. O 8º dia das festas do Senhor, especialmente as festas da tenda, da Sukkot, o dia da grande alegria, da alegria da palavra. Os judeus também celebram hoje a festa das tendas com este duplo sentido. Deus veio e acampou com o povo no deserto, mas virá um dia como Messias glorioso. E nesse dia restaurará todas as coisas. Diz São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, sabemos, irmãos, que se a nossa morada terrestre, esta tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Fim de citação. São Paulo era fabricante de tendas. Estava à vontade com o tema. Também era um bom judeu. E, portanto, celebrava a festa das tendas com imensa alegria. Aqui ele fala da tenda do nosso corpo
e está a apontar para a festa das tendas. As tendas ou cabanas, tal como o presépio, fazem-se e desfazem-se em cada ano. A nossa vida é tão frágil, passa tão depressa. Há cristãos convencidos de que não, de que esta tenda é perfeita, sólida, forte, e que se não está nesse estado é porque fizemos alguma coisa errada. Por exemplo, se uma mãe não consegue amamentar, oh céus, é porque está a fazer algo errado, porque a natureza é perfeita. Ou então, basta comer os alimentos certos e não adoecemos, porque a natureza é perfeita. Não é. Esta tenda que é o nosso corpo é frágil, como toda a criação. Diz São Paulo em várias passagens. E é assim desde a queda de Adão e Eva. Não nos espantemos se adoecemos, se temos traumas, se o nosso corpo não responde aos nossos desejos. Mas esta tenda frágil e mortal está destinada à ressurreição. Diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Fim de citação. De facto, somos templo ou tenda de Deus porque Ele habita em nós, pelo batismo e pela Eucaristia e por todos os outros sacramentos, mas também pelo simples facto de sermos seres humanos e pela sua encarnação, Deus assumiu todos os seres humanos. Somos todos tenda de Deus. E tudo o que for diferente disto, todas as afirmações que se fizerem diferente disto, dizendo que apenas os batizados são tenda de Deus, todas essas afirmações que se fizerem são heréticas. Porque de facto somos todos, pelo simples facto de sermos seres humanos, morada de Deus. Naturalmente que pelo batismo e pela Eucaristia esta morada se expande infinitamente, não é? Mas todos temos em nós uma semente divina pelo simples facto de Jesus ter assumido toda a nossa carne. E se somos tenda de Deus, somos eternos. Ou seja, ainda que morramos, seremos por Ele reconstruídos. É o que proclamamos todos os domingos no credo. Creio na ressurreição dos mortos, ou então creio na ressurreição da carne. Nós cristãos temos uma fé estranha. O mundo diz que nós acreditamos em coisas estranhas, como, por exemplo, que os embriões têm tanto direito à vida como as suas mães. O mundo não imagina quão muito mais estranhas são as coisas em que realmente acreditamos. Isto não é nada. Nós acreditamos que os mortos ressuscitam, não as almas, porque essas nem sequer morrem, são imortais, mas sim os mortos, os corpos. Estaremos todos conscientes deste dogma da nossa fé. Quando morremos, a nossa alma será recebida no coração de Deus e seremos eternamente felizes, rodeados de um amor que agora não conseguimos imaginar. Mas um dia Jesus virá novamente, uma última vez. Às vezes ouço pregações sobre a última vinda de Jesus e ouço falar do julgamento final e que todos veremos o bem e o mal que fizemos, nada ficará oculto, ok, é verdade. Mas o julgamento final não é a última coisa, o julgamento final, e é isto que falta às vezes ouvir, é o início. Porque raramente ouço falar do que acontece a seguir. O julgamento final é a porta de entrada para os novos céus e a nova terra, que é aquilo de que Marta falava a Jesus antes da ressurreição do seu irmão Lázaro. Senhor, sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Todos, bons e maus, ressuscitaremos nos nossos corpos. Nós não vamos mudar de espécie, nós não somos anjos. Ressuscitaremos nos nossos corpos e então sim será o julgamento final e o início dos novos céus e da nova terra. Um dia, esta nossa tenda, este nosso corpo, que será destruída, vai morrer. Mas no fim dos tempos, Deus ressuscitará esta tenda, este corpo, não já como um corpo mortal, mas imortal, à semelhança do corpo de Jesus ressuscitado. E então sim, será perfeito. São Paulo diz assim aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, e vou citar: Mas, dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato! O que semeias não readquire vida a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá o corpo como quer. A cada uma das sementes ele dá o corpo que lhe é próprio. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível.
Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Fim de citação. A semente que lançamos à terra morre e apodrece, mas é a mesma semente que nasce da terra e se eleva ao céu. A semente que morre está longe de imaginar a planta em que se irá tornar. Quando se der a ressurreição final, seremos plenamente nós, inteiros, corpo e alma, mas a melhor versão possível de nós mesmos, como o corpo de Jesus ressuscitado. Reparem, se só fosse importante a alma, a nossa comunhão na missa seria sempre apenas espiritual. Um corpo humano que recebe a Eucaristia não pode ficar destruído para sempre. Foi santificado pela Eucaristia. É como uma igreja de onde se retirou o sacrário. Ficou sem sacrário, mas porque um dia lá esteve, continua a ser um lugar sagrado. A nossa devoção às relíquias dos santos vem daqui, desta certeza de que os corpos dos santos continuam de alguma forma vivos, capazes de operar milagres como as suas almas. Desgastemo-nos então, sejamos capazes de dar tudo, alegremo-nos com a nossa morte contínua ao eu, com as rugas e os cabelos brancos que nos falam de entrega e serviço. Não queiramos fazer uma plástica para tirar a marca da cesariana, que é a marca gloriosa da nossa maternidade, se for o caso, ou de qualquer outra operação, que é a marca gloriosa da nossa dor. Semeemos! Porque, reparem nisto, para ressuscitar é preciso morrer. E a morte corporal, que virá no fim da nossa vida, é apenas a última. Antes disso temos de morrer muitas e muitas e muitas vezes ao nosso eu. Ressuscitaremos tanto mais belos quanto maiores forem as marcas da nossa morte, da nossa entrega, como o grão de trigo que morrendo dá muito fruto. Jesus ressuscitado tinha as chagas da crucifixão, mas brilhavam como joias. Uau! Por isso os mártires entregavam seu corpo às bestas enquanto cantavam e faziam piadas sobre a sua morte iminente. Por isso os santos rejubilavam, ainda que estivessem numa cama paralisados ou cheios de dores, como a jovenzinha Chiara Badano, que recusou a morfina porque, dizia ela, só tenho a oferecer a minha dor. Este corpo vai ressuscitar, mas a sua glória é diretamente proporcional à sua dor. Os corpos embalsamados não ressuscitam. Ressuscitam os corpos desgastados, entregues, partidos, dados, como o de Jesus. São as palavras da Eucaristia. Tomou o pão, abençoou, partiu e deu. Não poupemos o corpo para a ressurreição. Pelo contrário, imitemos o grão de trigo, porque só ressuscitará aquilo a que tivermos renunciado, o que tivermos sabido dar, deixar, entregar. Significa isto que não vamos cuidar da nossa saúde física e mental? Obviamente que vamos cuidar, mas não como absolutos. Cuidamos para melhor cuidar dos outros, para melhor acolher Jesus, mas sem preocupação nem ansiedade, pois não temos medo de morrer, de nos desgastarmos. Esta tenda é provisória. Mas há mais. Jesus não se limitará a ressuscitar os nossos corpos. Diz o Apocalipse 21, eis que faço novas todas as coisas. De novo há cristãos esquecidos desta verdade e seguem ideologias e utopias que procuram criar o paraíso na terra, como por exemplo a teologia da libertação e outras. Há cristãos também que mudam de casa, de terra, de emprego e até de família, continuamente, à procura da perfeição, de uma felicidade aqui neste mundo. Não, o paraíso não será criado aqui por nós. É Deus que diz, faço novas todas as coisas. Mas não as faz a partir do nada como fez a primeira criação. Fala-as a partir do pão e do vinho que lhe oferecemos, fruto do nosso esforço e do nosso trabalho. Quando fizer novas todas as coisas, a nossa parte em cada uma delas brilhará como estrelas na noite. Por isso nós cristãos empenhamos-nos inteiramente em cuidar deste nosso planeta e de toda a humanidade, porque sabemos que existirão para sempre. Mas sem o pânico de quem não conhece a Deus e ser feliz porque não há planeta B. Não há muito melhor que planeta B. Empenhamos-nos, trabalhamos, mas com a tranquilidade das crianças que ajudam a mãe a cozinhar. No final, elas sabem muito bem que o bolo vai sair como deve ser, não porque ajudaram, mas porque a mãe estava lá. Eis que faço novas todas as coisas. Coisas são precisamente tudo o que existe neste universo e que nós tanto trabalhamos para criar, recriar, limpar, construir. Coisas são também a arte e a literatura, a música, as sinfonias, as catedrais, o conhecimento científico, as descobertas que os astronautas e os mergulhadores nos trazem. Outro dia, um maestro famoso respondia sobre a sua fé.
Acho que ninguém pode tocar Bach e dizer que Deus não existe. Pois claro, a música de Bach também é eterna. Coisas são os cumes das montanhas que gostamos de contemplar, o pôr do sol, que é magnífico à beira do oceano, os nossos lugares secretos, a nossa praia, o nosso lago. Coisas são os nossos animais de estimação, a Bonnie, a Winnie, que já morreu e que me ensinou a gostar de cães, os cavalos que sempre adorei poder um dia montar, mas nunca tive a oportunidade. Deus não faz lixo cósmico. Nós é que fazemos lixo e mais lixo. Deus não faz lixo cósmico. Ele não criou um universo magnífico para depois o varrer para o lado. Ele vai recriá-lo. Não sabemos como, mas temos a certeza de que isso acontecerá. Achamos que o céu será um aborrecimento, uma monotonia? Às vezes imaginamos-nos como anjos a tocar harpa. Nós não seremos anjos, seremos sempre humanos, corpo e alma. E o Deus que criou este universo fantástico, cheio de adrenalina, de maravilhas que ainda só conhecemos por alto, é o mesmo Deus que o recriará e que o transformará em algo infinitamente melhor, não em infinitamente mais aborrecido. Em Deus não há tristeza nem aborrecimento, só alegria. Por isso, Sukkot é a festa da alegria. Voltamos agora ao momento central da Eucaristia. No último dia, como um relâmpago, diz o Evangelho, a esta velocidade da luz que não conseguimos medir, Deus estenderá as suas mãos sobre todo o universo como sobre um altar. Tudo. E dirá, isto é o meu corpo. Depois estenderá as suas mãos sobre tudo o que fizemos e lhe ofertamos. O nosso pão, o nosso vinho, as pequenas obras de bem, tão cansativas, esta fralda mudada à meia da noite, este sorriso, este cansaço, este perdão oferecido, esta doença suportada com alegria, esta casa de banho limpa, esta cozinha arrumada, esta roupa estendida, este pão bem amassado, esta lamparina acesa, esta história contada. Tudo que nos parece tão pouco. Deus estenderá as suas mãos e dirá, isto é o meu corpo. Depois estenderá as mãos sobre o tempo que não passei com o meu bebé Tomás, que morreu tão pequenino, os passeios que não demos, as gargalhadas que não partilhamos, a vida que não vivemos, o tempo que não passei com o meu pai, que morreu antes de eu casar, os netos que ele não viu nascer e que não ajudou a criar. Também isso será o seu corpo, e todo o tempo nos será restituído a 100 por 1, infinitamente melhor. Isto é o meu corpo. E todo o universo será transformado no corpo de Cristo. Tudo. Então a festa das tendas será cumprida. Apocalipse 21, versículo 3 diz assim, eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Fim de citação. Alguns de vocês devem achar que eu tenho uma imaginação muito rica. É verdade. Mas olhem que eu estou a cingir-me ao catecismo. Leiam no Catecismo da Igreja Católica todos os pontos que se referem à afirmação do credo creio na ressurreição da carne e creio na vida eterna. Eu vou ler-vos só aqui 2 pontos. O parágrafo 1042 diz assim, no fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo final, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Como vêem, não inventei nada. E agora o parágrafo 1043. A esta misteriosa renovação, que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura chama os novos céus e a nova terra. Ok, então estes parágrafos e todos estes capítulos explicam um bocadinho tudo aquilo que eu procurei ilustrar. Agora sim, o grande mistério da presença de Deus está completo. A Bíblia inteira fala da presença de Deus. Deus acampou entre nós. Veio finalmente na carne, no presépio, acampando em plena festa das tendas para nos encher de alegria. Deus conosco, o Emmanuel. E voltará um dia glorioso, quando todo o universo for a sua tenda e nós com ele, como dizemos na missa, o seu reino não terá fim. Segundo a tradição judaica, ele virá no dia da festa da palavra, o 8º dia da festa das tendas, que será verdadeiramente a festa da nossa alegria, pois Jesus veio para que a nossa alegria seja completa, como registrou São João no capítulo 15 do seu Evangelho. E o universo encher-se-á de cânticos de Natal. Concluímos hoje
esta série de 3 episódios sobre o Advento e o Natal, que espero que vos tenham enchido de verdadeira alegria, que é a finalidade do Natal e também da festa Sukkot, a festa das tendas. Partilhem com a família e com os amigos para que mais cristãos se alegrem com a bela notícia de que Deus acampou entre nós, que quer acampar todos os dias e que acampará um dia eternamente num universo renovado. Não se esqueçam de subscrever o podcast e de deixar os vossos comentários e avaliações. Maranatá, a Bíblia termina com estas palavras: Vem, Senhor Jesus. Amém.